Olá, a graça e a paz para você. Me chamo Paulo Azaf, sou professor do módulo de Bibliologia e hoje nós vamos ver a terceira aula do nosso módulo sobre a inspiração das Escrituras. Nós já vimos sobre a revelação geral, sobre a revelação especial e hoje nós veremos sobre a inspiração das Escrituras. Feche seus olhos comigo, por gentileza, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos juntos, os alunos vendo esse vídeo e eu ministrando a aula. E te peço, Senhor, ilumine a nossa mente, os nossos corações, para entender o que a Tua palavra tem a nos dizer sobre este assunto. E não somente entender, mas também praticar, que isso surta efeito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, oramos a Ti com humildade. Amém. E graças a Deus. Então, hoje nós veremos sobre a doutrina da inspiração das Escrituras. A Escritura Sagrada, como todos nós sabemos, é a palavra de Deus. O conjunto de 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Todos eles foram inspirados por Deus, portanto, todos eles são palavra de Deus. Diferente dos livros chamados apócrifos, que não são inspirados por Deus, nós veremos sobre ele na quinta aula, sobre o cânon da Escritura. Então, somente os livros, os 66 livros, nenhum a mais e nenhum a menos, somente eles é quem são inspirados por Deus. Nós veremos, na aula de hoje, uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Essa doutrina ela é fundamental. Por quê? Porque ela é a base de todas as demais. Eu já até falei sobre isso, mas através de uma doutrina firme das Escrituras é que nós podemos ter uma base para todas as demais doutrinas, porque cristologia nós vamos aprender sobre Cristo de acordo com as Escrituras. A martiologia sobre o pecado de acordo com as Escrituras. Tudo que nós vamos estudar no curso de teologia sistemática se dá com uma base que está relacionada à Escritura Sagrada. Portanto, nós precisamos lidar com a doutrina da inspiração das Escrituras. Colocar em dúvida algum livro da Bíblia ou alguma parte da Bíblia é colocá-la toda ela em dúvida. É colocar toda a Bíblia em dúvida. Nós não, nós cremos que toda a Escritura é palavra de Deus. Cada palavra que foi aqui colocada, ela é inspirada, infalível, inerrante e foi inspirada pelo próprio Deus. Nos últimos 2 séculos, principalmente, os ventos do liberalismo teológico sopraram forte contra esses fundamentos da fé cristã, que é a doutrina da inspiração das Escrituras. Tanto que vários seminários teológicos nos Estados Unidos e na Europa não mais acreditam nessa doutrina. Já foi derrubada há algum tempo em alguns seminários a doutrina de que a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus, livre de erro, livre de falhas. E a batalha contra a autoridade da Bíblia, a inspiração da Bíblia, não é apenas de natureza intelectual. Pelo contrário, é uma questão, não é acadêmica também. Em primeiro lugar, é uma questão do coração humano. As pessoas que rejeitam a Bíblia não é porque faltam razões intelectuais para isso, mas é porque é uma batalha travada no coração. Nós vamos ver que tem a ver também com fé e não somente com a razão. Por outro lado, é muito fácil nós observarmos que em toda a história da igreja se manteve firme em relação a essa doutrina. Se manteve sempre firme em dizer, em bater o pé e afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e, portanto, infalível. Era assim que os judeus consideravam a lei e os profetas. Era assim que o próprio Senhor Jesus via as Escrituras de seu tempo. Era essa a doutrina dos apóstolos. Era isso que os pais da igreja demonstravam também. Era assim que os reformadores, os puritanos e também as confissões de fé protestantes e ortodoxas mantiveram sempre essa doutrina em voga. Sempre mantiveram essa doutrina de pé, reconheceram a inspiração das Escrituras. Portanto, podemos ter a segurança de que estamos bem acompanhados ao seguir essa doutrina, porque
toda a igreja cristã, toda a história da igreja cristã é marcada por pessoas que defenderam essa doutrina. Então vamos para uma definição. O que é a doutrina da inspiração das Escrituras? O que queremos dizer quando falamos sobre a inspiração das Escrituras? Estamos dizendo que as Escrituras são de origem divina. Embora tenha sido escrita por cerca de 40 homens, pessoas essas que não se conheciam, eles foram movidos e dirigidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. De tal modo que tudo que foi registrado por eles, mesmo eles sendo pecadores, tudo que eles registraram e que está fechado no cânon do Velho Testamento e do Novo Testamento, tudo que eles escreveram, isso é inspirado por Deus. Não tem falha, não tem erro. É uma revelação autoritativa de Deus. Homens escreveram precisamente o que Deus queria. Homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia se distingue de todo e qualquer livro. A Bíblia é diferente de todos os demais escritos, porque a Bíblia é a única que pode chamar para si o direito de ser palavra de Deus. Portanto, inspiração é a influência extraordinária e sobrenatural exercida pelo Espírito Santo de Deus sobre os autores bíblicos, pelo qual as palavras deles são também as palavras de Deus, portanto são infalíveis. A inspiração é diferente da revelação. Lembra, a gente viu sobre revelação geral e revelação especial. A revelação, ela tem um propósito de revelar as verdades, comunicar as verdades que Deus quis transmitir. Já a inspiração, ela tem o propósito da inspiração é assegurar a infalibilidade desse registro. Assegurar que esta revelação que Deus fez é segura, é verdadeira, é infalível. Portanto, essa é uma definição da doutrina da inspiração das Escrituras. E nós temos algumas evidências dessa inspiração. Nós vamos ver primeiro as evidências indiretas da inspiração das Escrituras. A primeira é a sua extraordinária unidade. A unidade das Escrituras, irmãos, é incontestável. E é ainda mais surpreendente por causa da diversidade de autores. São cerca de 40 autores das mais variadas profissões. Você tem pastores de ovelhas, reis, médicos, sacerdotes, governadores, e muitos deles não conheceram um ao outro, a maioria deles não conheceu um ao outro. Viveram em épocas muito diversas, cerca de 16 séculos entre o primeiro escrito até o último escrito, e os tipos de escrita também são muito diferentes. Você tem escritos históricos, biográficos, poéticos, proféticos, e mesmo assim a Bíblia é um livro só. Ela é una. Ela, mesmo sendo escrita por cerca de 40 autores, por 16 séculos diferentes, por vários tipos de modelos de escrita, mesmo assim a Bíblia trata de uma mesma história, a história da redenção. Tem o centro, a mesma pessoa, Jesus Cristo. E por mais que se busque, irmãos, não consegue, até hoje, não conseguiram encontrar qualquer contradição, qualquer incoerência na Bíblia Sagrada, que não possa, claro, ser explicada e entendida se for analisada melhor. Vez ou outra surgem algumas coisas que as pessoas veem e apontam, mas nada delas que não seja explicado melhor, que não seja entendida melhor se nós nos aprofundarmos no assunto. Portanto, a primeira evidência indireta da inspiração das Escrituras é a sua extraordinária unidade. A segunda é a excelência de sua mensagem. A profundidade do conteúdo das Escrituras é tão sobrenatural e muito superior ao conhecimento dos homens. Isso é uma forte evidência também da sua origem divina, porque a Bíblia, ela ousadamente trata de assuntos que os homens que vão além do conhecimento humano, coisas que são misteriosas, coisas que são invisíveis, como a alma, como o mundo vindouro, a eternidade. Além de falar também sobre o plano de redenção, que homem nenhum poderia planejar esse plano de salvação, é totalmente perfeito porque foi criado por Deus. Assuntos esses que somente Deus poderia falar. Portanto, a excelência da mensagem da Bíblia demonstra que ela é inspirada por Deus. Podemos comparar a Bíblia com demais livros de outras religiões, como o Alcorão, o Livro dos Mórmons.
E é como comparar o sol com uma vela. É até engraçado e parece até que Deus permitiu a existência desses outros livros para provar a imensurável diferença entre a Bíblia e os demais livros, a superioridade da palavra em relação aos outros livros. Talvez seja até por isso que Deus permitiu a escrita desses outros livros, para que em comparação com o seu livro demonstre a tamanha diferença que ele tem para com os outros livros. Então essas duas são evidências indiretas da inspiração das Escrituras. E agora nós vamos ver evidências diretas da inspiração das Escrituras. A primeira delas é o ensino de Jesus. Não há dúvida quanto à reverência do próprio Senhor Jesus para as Escrituras. Vemos isso em algumas passagens. Abra comigo, por gentileza, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim: Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. João 10,35, o Senhor Jesus também nos diz. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por gentileza. João 10,35. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Portanto, veja, irmãos, várias vezes Jesus apela para a autoridade das Escrituras, demonstra o seu apreço pela Escritura. Em várias vezes ele diz, está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 4, Mateus capítulo 11, versículo 10, Lucas capítulo 10, versículo 26, João capítulo 6, versículo 45, João capítulo 8, versículo 47, Jesus simplesmente diz, está escrito, e acaba com a discussão. Também Jesus Cristo atribui às Escrituras a autoria divina. Em Mateus capítulo 15, versículo 4, Mateus 22, 43, Marcos 12, 26 e 36. Jesus e os apóstolos, eles nunca adotam uma postura crítica para o Antigo Testamento, como ele devesse ser melhorado. Não, eles aceitam e recebem totalmente, sem reservas, a Escritura do Antigo Testamento como verdadeira e divina em todas as suas partes. Não apenas quando o próprio Deus fala diretamente, mas também quando os profetas falam, quando as narrativas históricas falam, em todas as partes das Escrituras, elas são inspiradas por Deus, e o ensino de Jesus é a primeira evidência direta disso. A segunda evidência são as falas proféticas. Os próprios profetas do Antigo Testamento tinham consciência de que falavam da parte de Deus. É por isso que eles introduzem suas profecias com as expressões assim diz o Senhor, ou então ouvi a palavra do Senhor, ou a palavra que veio da parte do Senhor. As falas proféticas demonstravam que eles tinham consciência de que falavam em nome de Deus. Deus falava através deles. Em terceiro lugar, a terceira evidência direta são as citações do Antigo Testamento. Há inúmeras passagens do Antigo Testamento que são citadas no Novo Testamento, sendo atribuídas a Deus ou ao Espírito Santo. Portanto, essa é uma evidência direta também. E, em quarto lugar, referências explícitas. Os apóstolos Pedro e Paulo ensinam explicitamente a doutrina da inspiração das Escrituras. Nas duas passagens que são consideradas clássicas sobre o assunto, eu preciso ler com vocês. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Que doutrina clássica aqui sendo defendida por esse texto clássico. Toda Escritura é divinamente inspirada. E também 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus
conduzidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, movidos, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Nenhuma palavra da Bíblia foi dada por vontade humana. Pelo contrário, foram inspiradas por Deus. Então, para nós concluirmos esta aula, nós vimos sobre a doutrina da inspiração das Escrituras. Fizemos uma rápida introdução. Depois nós fizemos uma definição dessa doutrina, que a Bíblia é de fato inspirada, o que isso significa. Vimos evidências indiretas, que são duas: a sua unidade extraordinária e a sua mensagem, que é excelente. E nós vemos evidências diretas da inspiração, que é o ensino de Jesus, as falas proféticas, citações do Antigo Testamento no Novo e referências explícitas, como essas duas passagens do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. E para concluir, nós concluímos dizendo que a Escritura ela tem natureza tanto divina quanto humana. Humana no sentido em que ela foi escrita por homens, cerca de 40 autores, mas divina no sentido de que ela foi inspirada pelo próprio Deus. O Espírito Santo de Deus moveu a pena de quem estava escrevendo de maneira a inspirar, para que não tivesse nenhum erro, nenhuma falha no escrito sagrado. E essas pessoas, elas escreveram em linguagem humana, pessoas em pleno uso de suas faculdades, ou seja, não foi uma inspiração mecânica, em que o Espírito Santo ia ditando o que as pessoas iam falar. Não, não foi assim. E também não foi uma inspiração dinâmica, em que as pessoas escreviam e o Espírito Santo apenas iluminava algumas partes. Não. Foi uma inspiração orgânica, no qual os autores, a mente e a personalidade deles foram mantidas, mas o Espírito Santo é o autor primário e os autores secundários são os homens que escreveram. Então foi uma inspiração orgânica, no qual a mente e a personalidade dos autores foram mantidas, mas o Espírito Santo guiou, dirigiu, supervisionou esses autores secundários para que fizessem tudo isento de erro e correspondesse perfeitamente à revelação de Deus, constituindo-se revelação infalível e inerrante. Portanto, toda a Escritura e cada palavra dela foi inspirada por Deus. Essa é a doutrina da inspiração das Escrituras. E o meu objetivo é que depois dessa aula, o seu coração arda por estudar mais as Escrituras, sabendo que não é uma palavra de homens, mas uma palavra do próprio Deus. Amém? Essa foi a aula de hoje. Eu te convido, na aula que vem, a quarta aula, vamos ver sobre a autoridade das Escrituras. Acompanhe comigo. Até mais. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.